Ouviu falar sobre a palavra apostasia? Pois bem, a Bíblia ela nos alerta que antes da volta de Jesus, muitos apóstatas surgiriam. Mas, de fato, além dos terremotos, dos maremotos, das pandemias, além das pestes, das fomes, de tudo que aconteceria, também vai acontecer o crescimento de muitos apóstatas. Prepara o seu coração, porque hoje a gente vai falar de coisas duras e coisas tristes que têm acontecido, que fazem com que o crescimento dos apóstatas aconteça. Mas a gente sabe que está dentro da profecia, vai acontecer, mas como identificar e como lidar? No vídeo de hoje, a gente vai abordar esses assuntos. Você tem dúvidas, você quer saber o que é isso? Fique comigo aí que depois da vinheta a gente vai explanar esse assunto. Meus amados irmãos, é motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre apostasia. Se você já tem dúvidas sobre esse assunto, já vai deixando teu like abençoado, fica conosco aí que a gente vai abordar de fato esse assunto, entender, né, comentar com vocês o que é uma apóstata, de onde veio a apostasia, o que significa essa palavra. Então fica conosco aí que a gente vai falar sobre isso. Começando sobre a palavra apostasia, ela quer dizer abandono, afastamento, rebelião. No caso, é o ato de negar, de abandonar, de rejeitar as verdades do evangelho. Você nunca vai ver um apóstata que não conhece a verdade do evangelho. Todo apóstata, ele conhece a verdade. Dá a ideia de alguém que um dia esteve perto. O apóstata, ele é a pessoa que já esteve ao lado do mestre, que já professou a fé verdadeira, já quis fazer parte ali do corpo de Cristo, da membresia, já frequentou uma igreja, muitas das vezes já liderou a igreja, muitas das vezes já teve muitos seguidores, era uma pessoa muito influente, e tem muitos que hoje abandonaram, que se rebelaram. Eu acredito que você tenha notado que o crescimento dos apóstatas, das pessoas que se afastaram, das pessoas que um dia foram, mas hoje não são mais, tem crescido no nosso estado, no nosso país, no mundo, por muitos motivos. Que no Brasil a gente vê muitos cantores, alguns pregadores, algumas pessoas influentes, pessoas que antes eram fervorosos, que encantavam ali as igrejas e o mundo evangélico aqui, né, o mundo gospel, com belos louvores, com louvores muitas vezes inspirados, com pregações eloquentes, sendo utilizados, e hoje não são mais adeptos e se rebelam contra a verdade do evangelho. Pessoas que se deixaram levar, pessoas que deixaram-se ser influenciadas, e muitas das vezes pessoas que estavam dentro, mas querendo estar fora. Pessoas que muitas das vezes estavam ali por conveniência, não eram cristãos de verdade, mas às vezes eram, e por conta de algumas coisas se rebelaram e abandonaram a fé. A Bíblia ela conta a história de muitas pessoas que começaram, mas não terminaram. Mas eu quero deixar alguns versículos aqui para os irmãos que mostram que o crescimento dos apóstatas é um dos sinais da vinda de Cristo. Então não se espante pelo fato de você estar caminhando, muitas das vezes com as pessoas do lado, e essas pessoas se afastam. A gente tem que fazer a nossa parte de tentar trazer de volta, sim, mas entenda que o crescimento dos apóstatas é mais uma profecia bíblica que o fim dos dias está chegando. Paulo ele fala aqui no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, o seguinte: ninguém, de modo algum, vos engane. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Paulo está falando ali sobre a vinda de Cristo. E ele diz que antes de isso tudo acontecer, da vinda de Cristo, muita coisa iria acontecer, inclusive a apostasia, o abandono da fé. Muita gente ia ter antes a fé e iria abandonar a fé. Também Paulo ele fala a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, dizendo o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aí eu quero entrar num ponto importante.
nem sempre o apóstata da fé, ele abandona o centro da igreja. Muitas das vezes, um apóstata da fé, ele está dentro de uma igreja e dando ouvido a doutrinas de demônios, dando ouvido a espíritos enganadores, eles ficam dentro da igreja e tentam corromper aqueles que de fato são fiéis. E acontece muito também os apóstatas da fé saírem do meio da igreja e fundarem as próprias igrejas. Paulo, conversando com Timóteo, ele vai dizer justamente isso, que nos últimos dias muitas pessoas sairão, abandonarão e amontoarão para si doutores, porque terão comichão nos ouvidos e querem fazer uma igreja para as pessoas falarem aquilo que eles querem ouvir. Eles pegam, colocam um pastor e dizem: tu vai ser meu pastor e tu vai falar isso, isso e isso da Bíblia, mas alguns detalhes da Bíblia você não vai falar. Então entenda que muitos apóstatas da fé estão dentro da igreja também. Estão dentro daquilo que chamamos de igreja, né? Da igreja de uma forma organizacional, mas a gente entende que a igreja de verdade, aqueles que foram chamados por Jesus Cristo, têm consigo os princípios de Cristo e os princípios da Bíblia. Aí a gente pega o que Judas escreveu. Judas 1,4 ele fala: pois certos indivíduos se infiltraram dissimuladamente, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus. Então, os apóstolos está muito ligado também aos falsos profetas. Vou deixar o link do vídeo aqui para você assistir, se você não viu o vídeo sobre os falsos profetas, que é um sinal que a gente falou antes desse aqui. Existem muitas pessoas que abandonaram a fé, mas estão dentro da igreja, mas que estão infiltrados na igreja, que têm a missão maligna de desvirtuar quem está dentro. A Bíblia, ela explica tudo. E eu acho muito lindo porque é claro que isso iria acontecer. O inimigo, ele tem as suas sutilezas, ele age devagarzinho. E se você entende que alguém está ali sendo um apóstata da fé, tem que orientar. Às vezes, com a orientação funciona, mas às vezes são pessoas que são irreconciliáveis, como Paulo ele descreve ao livro de Romanos, que tem pessoas que, infelizmente, já não adianta mais a gente dialogar, falar, tentar instruir, mas a gente vai orando e pedindo a Deus misericórdia. E geralmente você consegue identificar um apóstata muito parecido com um falso Cristo ou como um falso profeta. São pessoas que tentam desvirtuar a verdade do evangelho. São pessoas que pregam só bênçãos, são pessoas que não pregam pelo arrependimento, são pessoas que aceitam o pecado como uma coisa normal, são pessoas que não querem uma doutrina que doa, né? A palavra, porque a palavra, quando ela entra para curar, para sarar, por mais que doa, né? Igual uma injeção. Uma injeção, quando ela entra, que bate, dói, mas depois vai curando, vai sarando, vai aliviando. E é assim que a palavra, é para isso que a palavra serve. Ela entra como um remédio, né? E muitas das vezes o remédio ele é intragável, o remédio ele é ruim de descer, né? Mas geralmente os apóstatas eles não fazem, geralmente eles encobrem ali, né? E querem trazer uma beleza, uma normalização, uma relativização daquilo que é certo e daquilo que é errado. E geralmente os apóstatas eles usam o nome de Jesus, usam, né, e defendem e tal, mas eles fazem seguem ali os seus próprios desejos. Geralmente pessoas que eram da fé e hoje não são mais, dizem: "Não, olha gente, eu acredito, olha, eu adoro Jesus do meu jeito. Olha, eu cantava antes nas igrejas, mas na igreja tem muita coisa errada, tem isso, tem aquilo outro. Mas hoje eu adoro Jesus do meu jeito aqui. Eu conheço, não vou citar nome, não, você conhece um cantor que era criança, que cresceu e tudo mais, e hoje ele mudou de sexo e de vez em quando canta ali numa igreja meio inclusiva e tudo mais. E a gente sabe, gente, que não adianta você usar o nome do Senhor, você dizer que faz, que acontece, mas a sua vida está completamente contrária. Geralmente os apóstolos eles fazem isso. Eles usam o nome do Senhor, mas eles seguem o seu próprio desejo, eles não querem ali a renúncia que o evangelho traz. Precisamos vigiar. A Bíblia é clara em dizer que os apóstatas, o crescimento da apostasia,
como um sinal dos fins dos tempos, ela é clara. A Bíblia ela deixa em alguns versículos que eu já deixei aqui para vocês. E precisamos entender, meus irmãos, que Jesus está voltando. Nós precisamos nos deixar ser guiados por Jesus Cristo e por sua palavra, que ela é a bússola que nos leva para o céu. Esse foi mais um vídeo da série dos fins dos tempos. Se eu conseguir te ajudar com mais essa questão, vou ficar muito feliz. Peço que Cristo continue abençoando sua vida, sua casa, sua família. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.